Olá, pessoal! Hoje vamos falar sobre ponto de equilíbrio com vários produtos. Eu sou a professora Fátima de Souza Freire, da Universidade de Brasília. Este tema é da disciplina de custos. Então, quando a empresa tem mais de um produto, o que nós vamos fazer em relação ao cálculo do ponto de equilíbrio? Vamos apresentar agora um caso onde uma empresa, no mês de outubro de um período específico, teve os seguintes dados da produção. Então, cálculo do ponto de equilíbrio contábil, a gente precisa das informações do preço de venda, do gasto variável, da margem de contribuição unitária, da demanda média e do gasto fixo. Então, no nosso exemplo, a empresa tem 3 produtos, que é o produto A, B e C, com os devidos preços de venda que vocês estão vendo aqui nesse quadro, onde o preço de venda de A é de 10, de B 12, de C 15. O gasto variável dessa empresa para o produto A é 5, B 8 e C R$ 9,00. A margem de contribuição, você já sabe que é a diferença do preço de venda menos o gasto variável, então nós teremos do produto A 5, do B 4 e do C 6. Esta empresa tem uma demanda média no valor de 1.000 unidades, 1.500 e 900 unidades, respectivamente, para A, B e C. E um gasto fixo geral da empresa no valor de R$ 15.000. Então, a gente vai aqui, nesse exemplo, utilizar a demanda média para dar a solução ao caso do ponto de equilíbrio contábil. A gente já sabe também que as fórmulas do ponto de equilíbrio, eles são basicamente duas. Ponto de equilíbrio em quantidade, que é igual ao gasto fixo dividido pela margem de contribuição, e o ponto de equilíbrio em valor, que é o ponto de equilíbrio em quantidade multiplicado pelo preço de venda. Então, nós temos duas formas de dar solução ao problema. A primeira é rateio dos gastos fixos. A gente pode pegar ali o gasto fixo e ratear aos produtos, ou a gente pode calcular a margem de contribuição média. Para que a gente possa fazer esse rateio dos gastos fixos, nós podemos ter várias maneiras. É preciso ter um parâmetro, e no nosso exemplo vai ser o parâmetro da demanda média. Mas vocês podem utilizar também faturamento, receita total, margem de contribuição total, matéria-prima consumida. Como o cálculo do ponto de equilíbrio é algo feito de forma para fins gerenciais, essa escolha é subjetiva. No entanto, você pode chegar naquela que possa aproximar mais a uma situação menos subjetiva e arbitrária. No nosso exemplo, como eu comentei, vamos utilizar a demanda média. Bem, então na primeira opção, que é o rateio dos gastos fixos, nós pegamos a demanda média aqui de 1.000, 1.500 e 900 para A, B e C, dá um total de 3.400. Fizemos uma regra de 3, onde a gente pegou os gastos fixos de R$ 15.000 e rateamos proporcionalmente, não é isso, para A, B e C. Então, no caso do produto A, ficou 4.411,76 de gasto fixo. No B, 6.617,65 de gasto fixo. No C, 3.970,59 de gasto fixo. Se a gente somar os três, vai ter que dar os 15 mil. Em seguida, nós aplicamos as fórmulas de ponto de equilíbrio em quantidade para A, de B e de C, e chegamos a esses valores aqui de unidades. Então, o ponto de equilíbrio de quantidade de A será 882,35 unidades, aproximadamente de 882 unidades. Do B, 1.654,41 unidade, do C, 661,76 unidades. Em seguida, nós pegamos essa quantidade, multiplicamos pelo preço de venda de A, e nós temos aqui o ponto de equilíbrio em valor do A, do B e do C, onde o A ficou com 8.823,30, o C 19.852,94, do C 9.926,47 reais.
Bem, agora vocês podem ver como é que a gente poderia ter a representação gráfica do ponto de equilíbrio contábil. Vocês observam que aqui o produto A, nós colocamos os valores no nosso gráfico, onde aqui embaixo nós temos o eixo, né, de quantidade, aqui em cima de valor. Ora, nós temos aqui 882,35 unidades, seria o nosso ponto de equilíbrio, onde a empresa não tem nem lucro, nem prejuízo. Aqui vocês observam que a reta da receita total corta a reta do seu gasto total. E aqui, exatamente nesse pontinho, você tem onde a empresa não tem nem lucro nem prejuízo, a sua receita total é igual ao seu gasto total, seria o seu ponto de equilíbrio em valor de 8.823,30. Se você produzir e vender acima dessa quantidade, você vai cair dentro da zona que a gente chama zona de lucro. Se você produzir e vender menos do que essa quantidade, você cai dentro da zona de prejuízo. A mesma coisa vocês podem observar do caso do B e também do caso do C. Agora vocês vão ver como é que ficou a demonstração do resultado do exercício. Então, a demonstração do resultado do exercício do ponto de equilíbrio contábil, vocês vão ver que vocês têm aqui a receita total de R$ 38.602,94. O seu gasto variável, a gente pegou o valor do seu gasto variável unitário, multiplicou pela quantidade do seu ponto de equilíbrio, então você tem aqui, chegou num total de R$ 23.602,94. E nós temos em seguida a margem de contribuição total, que é a diferença da receita menos o seu gasto variável, deu 15 mil. Como o meu gasto fixo total é de R$ 15.000, logo vocês têm aí o resultado zero. Esse é o ponto de equilíbrio contábil, tendo a sua demonstração do resultado do exercício apresentado. Na segunda opção, se você não quiser ratear os seus gastos fixos, você pode utilizar a demanda média dos 3 produtos. Mas uma vez você utiliza qualquer parâmetro, como nós estamos trabalhando com a demanda média, então nós vamos utilizar a demanda média, mas você mais uma vez pode utilizar seja o faturamento, a receita total, a margem de contribuição total, a matéria-prima consumida ou qualquer outro parâmetro que você achar interessante. Nesse caso, a gente vai também ter que calcular o mix dos produtos. Vamos ao exemplo. Bem, gente, nós temos aqui o cálculo da margem de contribuição média. Nós precisamos da margem de contribuição dos 3 produtos, nós precisamos da demanda, nós transformamos essa demanda em termos percentuais, então quer dizer que 1.000 unidades de A representa 29,41 de 3.400, 44,12% representa aqui do B os 1.500 unidades de 3.400, 26,47% representa 900 unidades de 3.400. Bem, em seguida, no que nós fizemos? Nós pegamos essa porcentagem de 29,41, multiplicamos por 5, da margem de contribuição, encontramos uma margem de contribuição de 1,47. Isso quer dizer o quê? Que 29,41% de R$ 5,00 dá R$ 4,47. A mesma coisa nós fizemos de B, pegamos o 44,12%, multiplicando por 4, tiramos só 44,12% de R$ 4,00 da margem de contribuição de B, chegamos a R$ 1,76. Em seguida, fizemos a mesma coisa de C, 26,47% de R$ 6,00 daria R$ 5,49. Somamos os 3 e chegamos a uma margem de contribuição média de R$ 4,82. Em seguida, para calcular o ponto de equilíbrio em quantidade, nós fizemos o quê? Pegamos os R$ 15.000, que é do gasto fixo, dividimos pela margem de contribuição unitária, chegamos a 3.112,03 unidades. Nós sabemos já a quantidade total para essa empresa chegar no seu ponto de equilíbrio. No entanto, nós não sabemos de quais produtos. Então, em seguida, a gente tem que fazer o quê? Calcular o que nós chamamos de mix dos produtos. Ora, nós vamos utilizar a mesma indicador para o cálculo do mix. Que indicador é esse? Aquela
porcentagem da nossa demanda média. Então, a nossa demanda aqui, a representação em termos percentuais, nós vamos pegar para cada produto, multiplicar do total. Então, dos 3.112,3 unidades, multiplicando por 29,41%, que é a representação da demanda, você chega a 915,30 reais de ponto de equilíbrio em quantidade para A. A mesma coisa nós fizemos para B e também para C. Então, nós temos aí o mix exatamente do ponto de equilíbrio para os 3 produtos. Do B, ficamos com 1.372,95, do C, 823,77, e se eu somar os 3, vai dar exatamente o total do meu mix. Bom, como eu já sei qual é o meu ponto de equilíbrio em quantidade, fica fácil agora calcular meu ponto de equilíbrio em valor. Então, para fazer isso, eu peguei o meu ponto de equilíbrio em quantidade, multipliquei com o meu ponto de equilíbrio, com o meu preço de venda, desculpa. Então, eu chego ao meu ponto de equilíbrio em valor. Então, 913,30 multiplicado pelo preço de venda, eu tenho aqui a minha receita total, que vai ser meu gasto total, do A de 9.153,03. Do B, 16.475,45 e do C, 12.356,59 reais. Somei os 3, eu tenho aí a minha receita total, que é o meu gasto total de 37.985,07 reais. Vocês podem agora ver a representação gráfica do ponto de equilíbrio contábil. Então, observem que se vocês produzirem e venderem mais de 3.112,03 unidades, vocês vão cair dentro da zona de lucro. E se vocês produzirem e venderem abaixo dessa unidade, vocês caem dentro da zona de prejuízo. Sabendo que são 3.112,03 unidades de A e de B e de C, mas tem que ser exatamente o mix dos produtos que a gente calculou anteriormente. Aqui vocês vão ver como é que fica a demonstração do resultado do exercício do ponto de equilíbrio utilizando a margem de contribuição média. Então, você tem aqui do ponto de equilíbrio, esse resultado de R$10,97, como nós utilizamos só 2 casas decimais, deu uma diferença pequena, não é? Mas isso aqui é em função da gente utilizar só 2 casas decimais, mas o resultado é aproximadamente nulo. Vamos agora fazer um exemplo do ponto de equilíbrio financeiro. No meu exemplo, eu tive um gasto fixo de depreciação, mais o gasto fixo menos a depreciação. A depreciação da minha empresa foi de R$200. Então, como eu tenho o meu gasto fixo no valor de 15 mil, o que eu vou fazer? Eu vou extrair dos 15 mil os R$200 da depreciação, porque no caso do ponto de equilíbrio financeiro, você exclui das fórmulas, não é isso? A depreciação, que são considerados como a depreciação, amortização, exaustão, valores não desembolsáveis, não vai ter impacto financeiro, né, na empresa. E aí vocês pegam a mesma coisa com a primeira solução, rateando os gastos, utilizando a demanda média, a mesma lógica que a gente fez anteriormente. Então, a gente viu a representação dessa demanda, né, para cada um dos produtos A, B e C. Ora, o ponto de equilíbrio financeiro, a gente sabe que a fórmula é o gasto fixo menos a depreciação, que é igual a dividido pela margem de contribuição unitária. Ao encontrar o ponto de equilíbrio em quantidade, é só multiplicar com o preço de venda. Então, nós pegamos, né, rateamos, já tem aqui o rateio, eu mostro aqui para vocês como foi que nós fizemos esse rateio. Aqui a gente calculou, fizemos uma regra de 3 e chegamos a esses valores. Ao jogar na fórmula, nós temos o ponto de equilíbrio em quantidade de A de 850,59, do B de 1.632,35 e do C 652,94. Isso aqui é em unidades. E o ponto de equilíbrio em valor, nós temos do A R$ 8.705,88, no B R$ 19.588,24
e do C, R$ 9.794,12. Vamos ver como é que isso aqui fica na representação gráfica. Então, vocês têm aí do produto A, B e C, verifique que o ponto de equilíbrio, ele tende a diminuir, isso porque você está excluindo do seu gasto fixo a depreciação, né, um valor não desembolsável. Então, esse ponto de equilíbrio tende a diminuir, a sua receita total e o seu gasto total também tenderá a diminuir. Ora, quando a gente fizer a nossa demonstração do resultado do exercício, né, do ponto de equilíbrio financeiro, veja que ele vai, se você quiser que ele dê zero, você vai ter que pegar o gasto fixo menos a depreciação, então você encontra aí exatamente o valor de zero. Veja que aqui o meu gasto fixo menos a depreciação deu R$ 14.800. Vamos agora para a solução, né, calculando com a margem de contribuição unitária média. Então, se eu quiser calcular a margem de contribuição unitária média, vejam que eu vou ter essa forma aqui diferente, né? Então, eu mais uma vez calculei a demanda média, a minha margem de contribuição unitária vai ser a mesma, mas o meu ponto de equilíbrio vai ser um pouco diferente, porque eu vou ter o gasto fixo menos a depreciação, dividido pela margem de contribuição. Eu encontrei a quantidade de unidades do meu ponto de equilíbrio, mas eu não sei ainda de quais produtos eu devo produzir e vender para chegar no meu ponto de equilíbrio financeiro. Você faz agora o cálculo do mix dos produtos, eu já sei aqui exatamente a quantidade de produtos para chegar no meu ponto de equilíbrio. No entanto, para calcular o ponto de equilíbrio em quantidade, eu utilizei aqui a minha demanda média. Chegamos a esses resultados de 902,44 unidades, 1.353,66 unidades, né, de B, o primeiro foi do A, e 812,20 unidades do produto C. Para calcular o ponto de equilíbrio em valor, nós pegamos aqui os pontos de equilíbrio em quantidade, multiplicamos pelo preço de venda de cada produto e encontramos a este resultado de R$ 37.451,22. Nossa representação gráfica tem que ser em conjunto, uma vez que eu não vou ratear o gasto fixo nem a depreciação. Então, você tem a representação gráfica, olha como ela ficou bonitinha, né? Sabendo que produzir e vender acima disso terá lucro, produzir e vender abaixo disso aí você terá um prejuízo. Nossa demonstração do resultado do exercício em conjunto, nós vamos ter exatamente um valor de zero, resultado zero. Mas para que isso ocorra, você tem que excluir da depreciação o seu gasto fixo. Tá? Então, assim você encontra a sua demonstração do resultado do exercício do ponto de equilíbrio financeiro. Nosso terceiro exemplo é o ponto de equilíbrio econômico. Então, no nosso ponto de equilíbrio econômico, o que nós colocamos já para vocês? Aqui nós colocamos um lucro desejado de R$ 1.000 a mais. Então, para fazer isso, eu vou acrescentar no meu gasto fixo o lucro desejado de R$ 1.000. Então, fiquei agora com R$ 16.000. A gente segue a mesma lógica, uma vez que eu utilizei a demanda média, né, então eu rateei do produto A, B e C essa demanda média. Isso é para a solução se eu quiser ratear o meu gasto e o meu lucro desejado. A fórmula do ponto de equilíbrio econômico está aí apresentada, é o gasto fixo mais o lucro, dividido pela margem de contribuição ou a quantidade do ponto de equilíbrio multiplicado pelo seu preço de venda. Bem, então, nós temos aí, né, jogamos na fórmula e chegamos aos resultados do ponto de equilíbrio em quantidade de A, de B e de C. Veja aí que vocês têm unidades, né, de A, 941,16 unidades, do B, 1.764,81 unidades e do C, 705,88 unidades. O ponto de equilíbrio em valor do A, do B e do C, vocês têm aqui, né, que no primeiro deu 9.411,76, do B, 21.176,47
e do C, R$ 10.588,24. Então, aqui vocês têm os valores em reais. A representação gráfica do ponto de equilíbrio econômico, quando a gente rateia, segue a mesma lógica do ponto de equilíbrio contábil, do ponto de equilíbrio financeiro, uma vez que a gente rateou os gastos fixos e o lucro. Então, você tem a representação gráfica. Então, se você produzir e vender acima dessas unidades, você já tem aqui um lucro embutido, mas você vai estar tendo muito mais lucro, ou se você produzir e vender, você vai cair na zona de prejuízo. Produzir e vender menos do que essas unidades que a gente acabou de calcular aqui. E a demonstração do resultado do exercício do ponto de equilíbrio econômico, vejam que a diferença dos outros é que aqui eu tenho o gasto fixo mais o lucro. Então, se você tem o gasto fixo mais o lucro, você vai ter o ponto de equilíbrio dando zero, uma vez que você vai estar aqui incluindo no seu gasto fixo o lucro que você deseja. Você também tem a solução, mais uma vez, calculando pela média, onde você não vai ratear o seu gasto fixo, você mantém o gasto fixo e o seu lucro. Então, você utiliza, mais uma vez, a média, né, da margem de contribuição e joga na fórmula, chegamos a 3.317,07 unidades, mas não sabemos ainda de quais produtos. Então, para isso, vocês têm aí o mix. Nós calculamos o mix, utilizando também a participação de mercado do A, do B e do C, que é a demanda média. Calculamos pela quantidade total dos produtos de A, B e C. Então, do A chegamos a 975,61 unidades, do B 1.463,41 unidades, do C 878,05 unidades. Se a gente pegar isso aqui e multiplicar pelo preço de venda, vocês vão ter um total do ponto de equilíbrio em valor de R$ 40.487,80. Nossa representação gráfica está aqui. Vocês podem ver que nós temos aqui nessa linha vermelha o gasto fixo mais o lucro. Bem, e para finalizar, vocês têm aqui a DRE do ponto de equilíbrio econômico. Basicamente, a diferença em relação aos outros é que nós temos que acrescentar no gasto fixo o lucro que você deseja. Então, você vai ter os R$16.000. Então, se você encontra mais contribuição total menos o seu gasto fixo, então você vai ter aí um resultado nulo. Então, mais uma vez, eu agradeço a vocês a presença. Eu sou a professora Fátima de Souza Freire e tendo como monitor o Gabriel Mendes. Até a próxima. Bom estudo!